Olá, pessoal, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não sei qual o horário que vocês estão assistindo essa aula de hoje. Hoje eu vou trazer aqui para vocês 5 dicas muito legais para você, pai, para você, mãe, desenvolver com a sua criança aí o nome próprio. Muitas vezes, quando a criança chega para a gente aí no primeiro aninho, elas ainda apresentam muitas dificuldades, né, da escrita do nome, do reconhecimento das letras do nominho delas. Então, já na educação infantil, a própria BNCC, ela nos coloca aí, né, como importância, um dos 5 campos de experiência, que é o eu, o outro e o nós, né, que vai ter aí essa contribuição para a gente estar trabalhando com as crianças já de pequenininha, as suas experiências, né, as suas interações com as suas práticas sociais, tanto com a família, como na escola, na igreja, enfim, nos espaços que essa criança compõe. Né? E um dos objetivos aí desse campo de experiência que a própria BNCC nos sugere, ela vai trabalhar essa questão do eu, a questão da identidade da criança, né, do conhecer-se, do explorar, de conhecer as partes do corpo, a sua identidade, a construção, né, da sua identidade e uma consciência também da questão do nós. Né? Então, quando a gente começa a estimular a criança na escrita ou no reconhecimento, né, do nome próprio da criança, nós também estamos trabalhando com esse campo aí de experiência da BNCC já na educação infantil. Por isso que eu vou trazer aqui algumas sugestões minhas e de alguns professores que trabalham nessa questão aí do nome próprio e a importância da gente já de pequenininho estar estimulando essa criança. E vocês vão ver, gente, que quando a gente pensa nessa construção, né, de ensinar a criança o seu nome, nós vamos trabalhar diversas habilidades que não é somente reconhecer, né, ou decodificar aí as letras do nome da criança. Vai muito mais além. Então, eu trouxe aqui a primeira atividade, que ela vai nos apresentar aqui um crachá, né? Esse aqui é um crachá de mesa. Muitas crianças da educação infantil, ela já vai ter um crachavinho, né? Quando elas entram, porque os professores não conhecem ainda a criança, elas vão circular pela escola, então é mais fácil da gente poder identificar a criança. E aí o professor pode pegar desse crachá, né? Fazer um crachá de mesa com a fotinho da criança, para trabalhar essa questão também da identidade, do se reconhecer, né? Como sujeito, como pessoa, enfim, as partes do corpo, enfim, né? E também aí vejam que esse exemplo tem o nominho da criança e embaixo letrinhas móveis aí para colar, né? Que vai estar aí pronunciando aí o nominho dele, que é Gabriel. E veja que embaixo trabalha um pouquinho essa questão da escrita. Na educação infantil, a gente não vai aí trabalhar diretamente com a escrita, né? A gente vai trabalhar aí com as habilidades preditoras para que a criança comece aí a ter esse movimento de pinça para desenvolver, então, essa grafia, né, essa escrita. Então, vejam que aqui nessa primeira atividade, nós temos 2 atividades. Uma que a gente vai trabalhar com crachá, vai trabalhar com as letras, né, aqui a gente pode já ir estimulando as habilidades de consciência fonológica, já na educação infantil, a gente precisa estimular as crianças, né, da consciência fonológica, dos sons aí que as letras emitem, e a partir disso a gente vai estimulando com essas habilidades preditoras, né, então identificar sons de animais, batuques e assim por diante. Tudo isso a gente vai estimulando essa consciência fonológica. Aqui do lado, para mim tá no esquerdo, para vocês vai aparecer no direito, eu tenho aqui para escrever o nome. Se a criança estiver no primeiro aninho, a gente pede para escrever. Se for na educação infantil, a gente vai usando as letrinhas móveis, para que a criança, por exemplo, olhe no crachá e descreva ali nos quadradinhos, né, o seu nominho, a quantidade aí de letras. E depois, olha só, outra habilidade que a gente vai trabalhar, de contar. Né? Então, aqui a criança vai contar quantas letrinhas tem o nome dela e vai pintar embaixo. Então, veja, ela vai ter que reconhecer a grafia dessas letras, depois os sons dessas letras, e aí depois estimular aí o contar, né, a quantidade. Então, veja que nessas atividades aqui, nós vamos estimular diversas habilidades com essa criança. A outra atividade que eu fiz, também trabalhando com o nome da criança, está relacionado à grafia, né? Aqui a gente vai trabalhar
a escrita desse nome. Então, veja que aqui a criança não está com nenhuma caneta, com nenhum lápis. A gente está utilizando o quê? Alguns recursos, né? Massinha, poderia ser tinta guache, poderia ser algodão, poderia ser arroz, enfim, né? Vai de acordo com os materiais que a gente tem naquele momento. Esse caso aqui foi o feijão e a massinha. Veja que a massinha está colorida. Eu poderia ter feito o quê? Nessa massinha, colocar as vogais de uma determinada cor e as consoantes de outra, para a criança ver já nesse primeiro momento, né, a importância das superpoderosas, né? Então aqui é uma atividade que a gente vai trabalhar com texturas, trabalhando essa questão da coordenação motora fina da criança, das questões sensoriais. Aqui a gente trabalha a questão visomotora. Então são atividades que a gente olha assim e fala, nossa, mas ela desenvolve todas essas habilidades? Pois é, e veja que em nenhum momento aqui eu estou instigando a criança a pegar a caneta. Eu estou simplesmente instigando, estimulando a criança a escrita, a grafia do nome, e aí eu vou trabalhando também a questão da pronúncia, né? Então, veja, eu vou trabalhando diversas atividades para que a criança vá estimulando o cérebro dela, vai gravando para aprender aí sobre o seu nome. Outras possibilidades, olha que possibilidades muito legais. Essa daqui do lado esquerdo, para mim, para vocês vai estar no lado direito, eu acho muito bacana. Por quê? A gente tem o nominho da criança, né, com as letras móveis, e aqui o professor vai pegar. Pode aqui, gente, tem os objetos, mas podem ser figuras. Então, a gente pode, com figuras, por exemplo, se você não tiver os objetos, pedir que a criança identifique, dentro desses objetos que eu coloquei na caixa, que é a letra inicial do nominho dela. Então, aqui, ó, leão, né? Então, a criança foi lá e colocou o leãozinho, porque começa aí com a letra L, né? O L. E aí a gente trabalha essa questão da letra inicial com a criança. Essa outra aqui é para a criança reproduzir, né, de forma ordenada, o nominho dela a partir do palito de sorvete. Então, aqui foram colocadas letrinhas, né, em papel, e a criança tinha que ver, conforme estava o envelope, ter que reconstruir. Então, a primeira a gente trabalha essa questão dos sons iniciais, a literação, e no segundo a gente vai trabalhar essa questão aí, visomotora, para a criança fazer, né, a escrita da esquerda para a direita. Essa quarta atividade, gente, eu amo de paixão, acho maravilhosa, eu creio que muitos de vocês já fizeram, né, e quem não fez tem a possibilidade aí de fazer, vai ver que as crianças adoram. A primeira é essa pesca, né, pesca das letras, que a criança vai ter que achar ali as letras do nome dela e na mesa vai montar o nominho dela. Aqui a sugestão é que depois que foi realizado aquelas atividades, fazer com que a criança tente, né, fazer do jeitinho dela o nominho dela. E aí a gente vai analisando se ela conseguiu identificar as letras que são utilizadas para o nominho dela ou quais que ela ainda tem algumas dificuldades. Então, a criança, além de se divertir, a gente consegue fazer meio que uma avaliação para ver se a criança conseguiu aí, né, pegar a ideia que é o seu nominho. A segunda, a gente tem duas possibilidades. Aqui eu posso fazer o nominho da criança com lã, né? Veja que tem o desenho dela aqui construído com lã, e aí depois o nominho com uma lã mais grossa, ou aqui embaixo com massinha, né? Então a gente pode trabalhar. E aí, após fazer essa construção com a lã, com a massinha, enfim, o material que você for utilizar, pode ser, por exemplo, aqueles canudinhos também, eu peço para que a criança transcreva ali naquela areia colorida, né? Então a criança vai tentar fazer a grafia do nominho dela na letra colorida. Então veja que são algumas possibilidades que a gente tem e vejam que são diversos materiais para trabalhar a mesma habilidade aí, que é a criança reconhecer o seu nome, a escrita do seu nome. E nenhum momento aqui a gente está forçando a criança a pegar no lápis para poder descrever, né, essa intencionalidade. Então, são algumas sugestões. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui 3 dicas para vocês. Eu não comentei, mas esses 3 livros aqui, como sugestão, eles podem engatar, né, vocês desenvolverem essas atividades. Vocês podem criar sequências didáticas a partir desses livros, qual eu sugiro para vocês, que são muito legais, que vai trabalhar essa questão do nome, né? O primeiro, por exemplo, a menina sem nome. Então, a gente pode estimular as crianças. O que seria de vocês se vocês não tivessem nome? Como que a gente poderia chamar vocês, né? Como que vocês poderiam ser identificados no meio de tantas crianças? E aí falar com eles da importância do nome, da escolha do nome, porque os pais escolheram esse nome
né, do qual o segundo livro aí vai estimular a gente a refletir sobre isso, a criar com as crianças, por exemplo, uma pesquisa com os pais, né, para identificar o porquê escolheram um nome, se esse nome tem algum significado, se era de algum parente, para os pais contar para a criança a história da escolha do seu nome, que é esse segundo livro aqui, de onde vêm os nomes, né? Então, estudar os significados, eles começar e fazer entrevista com os pais para saber um pouquinho da sua história. Veja que a gente está trabalhando aí com esse campo de experiência da BNCC, que vai retratar essa questão do eu, do outro e do nós, né? Que trabalha essa conjuntura aí de todos os espaços que a gente está inserido e as nossas práticas sociais aí a partir do nosso nome. E o último, o nome da gente, que também é um livro aí que vai estimular a criança a pensar, a refletir sobre a questão do seu nome, da sua história e assim por diante. Tá? Então, essas são algumas sugestões que eu trouxe aqui para vocês e que vocês possam desenvolver com a sua criança agora, nas férias, né, para já ir estimulando, ou para você que é professor, que vai iniciar o ano aí com uma turminha do pré-2, uma turminha do primeiro aninho, que ainda não consegue descrever, né, transcrever aí o seu nome, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aí um like e compartilha com seus amigos. E não se esqueça, se você é novo aqui no canal, já se inscreve para receber as nossas próximas aí publicações. Um abraço e até a próxima, pessoal!